Eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adias de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Esses dois versículos falam de um menino chamado Josias, que se transformou num grande rei. Ele era filho de Amon, assumiu o governo com 8 dias, ou melhor me expressando, 8 anos. Ele tinha apenas 8 anos, como o regime era monárquico, como sucessor do pai. Ele assume com a ajuda de tutores e sob a tutela de conselheiros, ele começa a governar. Com 16 anos, esse menino vai liderar um dos maiores avivamentos que Judá viveu. Eu acho lindo esse texto, porque nós aprendemos aqui lições lindas, maravilhosas. Josias mostra com a sua vida que é possível você mudar a história de um país. Ele pega uma nação totalmente destituída da graça de Deus, um povo adorando a Baal, a praticar culto a deuses que não agradavam ao Senhor. A primeira coisa que ele faz, quando tem poder de tomar decisões, é reformar o templo. Chama os sacerdotes, dá o dinheiro e manda eles reformarem o templo. Depois, quando começam a reformar o templo, o que fazem? Acham o livro perdido dentro do templo. Quando começam a ler o livro, percebem que estão totalmente fora da direção de Deus. E aí o que faz? Ele vai consultar ao Senhor. E na consulta ao Senhor, Deus propõe ao coração deles arrependimento. E ele então chama os sacerdotes, chama o povo e propõe um pacto. E ele propõe o pacto. E qual era o pacto? O pacto era, acima de tudo, se arrepender dos pecados, deixar a idolatria, deixar tudo aquilo que eles estavam praticando e voltar-se única e exclusivamente para o culto a Deus. E foi isso que aconteceu. E ele vai liderar um dos maiores avivamentos da história de Judá. Por quê? Porque eles começaram a praticar aquilo que eles haviam deixado de praticar. Todas as vezes que a gente coloca de lado a Bíblia, todas as vezes que nós deixamos de lado a palavra de Deus, nós arrumamos problemas com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder de quê? De avivar a nossa alma, de fortalecer a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aí faço uma pergunta: você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Quando Josias assumiu, ele percebeu que sem templo não tinha culto, e sem culto o povo não podia servir a Deus. E aí, renovando o pacto com o Senhor, ele consegue levar o povo novamente para Deus. Nós estamos passando dias difíceis no Brasil. E a minha oração é que Deus mude o Brasil. Deus está passando o Brasil a limpo. E o meu desejo é que Deus possa levantar homens como Josias, tanto no aspecto eclesiástico, como também no aspecto civil e também político. Que Deus levanta homens e mulheres cheios dele. Para quê? Para que vivam aquilo que Deus quer que seja vivido. A Bíblia diz, queridos, que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus caminhos e me buscar e orar, eu então virei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Que Deus possa fazer isso com o Brasil. Que nós, irmãos que somos cristãos, vamos orar para Deus abençoar a nação brasileira, para que nós tenhamos dias melhores. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. E eu quero orar para que Jesus venha ajudar o nosso Brasil. Senhor, nós aprendemos com Josias que é possível mudar um quadro, que é possível mudar a história de uma nação idólatra, pecaminosa, cheia de coisas que não te agrada, para uma coisa totalmente diferente. E foi isso que ele fez, Pai. Levanta Josias nesse tempo, Senhor. Que o Senhor possa trazer um avivamento para o Brasil. Que o Senhor possa transformar tanto os políticos, como também todas as autoridades civis e também os homens que estão, meu Deus, na frente das igrejas. Que cada dia nós, pastores e todas as pessoas que estão, meu Deus, pregando a palavra, que vivam aquilo que de fato prega. Nos ajuda, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e o Brasil possa viver dias melhores. É o que eu te peço,
em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vamos pensar em dias melhores através da poderosa palavra. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo.